Temer propõe mudar a Constituição para limitar aumento de gastos com educação e saúde. Especialistas aprovam medidas anunciadas pelo presidente interino. Arma que quase matou Ana Hickman tinha bala especial com alto poder de destruição. Na farra dos atestados, os funcionários da Fundação Casa também falsificavam os documentos. E as famílias que enfrentam com amor a devastação do álcool e das drogas. Boa noite. Cerca de 200 funcionários da Fundação Casa, a antiga FEBEM, estão na mira de uma investigação sobre fraudes em atestados médicos, que ocorrem em pelo menos 6 cidades de São Paulo. Além da suspeita de venda de atestados, há também indícios de falsificação de documentos. Os servidores foram convocados hoje pela instituição para prestar esclarecimentos e podem perder o emprego. O esquema foi revelado aqui pelo Jornal da Record. A farra dos atestados começou a ser investigada em Marília, no interior de São Paulo. Foi este médico, Francisco Amaral Júnior, que chamou a atenção da Corregedoria da Fundação Casa. Ele é suspeito de beneficiar funcionários da instituição para menores infratores. Uma das provas é este vídeo, em que um corregedor, disfarçado de servidor da fundação, pede atestado para fazer uma viagem. Ô doutor, tô sozinho aqui, vou lá visitar minha mãe. Mãe prudente, né? Tá. Ontem o Jornal da Record mostrou com exclusividade que a distribuição de atestados falsos compromete a segurança de unidades em pelo menos 6 cidades do interior paulista. Em Presidente Venceslau, a médica que atende nesta clínica chegou a emitir 700 atestados. Eu preciso 2 dias. 2 dias? Quanto a senhora puder me arrumar? 2 5 dias. Mas que você tem conjuntivite? Sim. Não. Tá bom. Ao ser questionada pela nossa reportagem, ela negou tudo. A senhora nunca deu um atestado para um paciente que não tem doença? Lógico que não. Como que eu vou dar um atestado se o paciente não está doente? A investigação vai apurar também se houve falsificação de 80 atestados neste hospital da cidade de Cerqueira César. Aqui foram descobertos documentos emitidos a uma única servidora com o nome do mesmo médico, mas com assinaturas diferentes. Este outro documento mostra que um servidor apresentou um atestado com o código da doença no órgão genital feminino para ser dispensado do trabalho. Eu percebo que tem aí uma sensação de impunidade, sim. Os servidores que apresentaram os atestados vão prestar depoimento num processo interno de até 90 dias e podem ser demitidos. Se a fraude for comprovada, eles devem ainda responder pelo crime de emissão de atestado falso. O caso também será encaminhado na semana que vem para o Ministério Público Federal, já que muitos desses servidores chegaram a receber de maneira suspeita o benefício do INSS. Mesmo internada, a cunhada de Ana Hickman prestou depoimento à polícia hoje à tarde. Giovana confirmou a versão do marido. Ela foi baleada durante a invasão de um homem no quarto do hotel em Belo Horizonte, onde estavam hospedados. Parentes de Giovana Alves de Oliveira, mulher do cunhado de Ana Hickman, vieram para Belo Horizonte acompanhar o tratamento médico. Mas, ainda abalados, não quiseram gravar a entrevista. Giovana segue internada neste hospital particular sem previsão de alta. Segundo especialistas, provavelmente uma das balas que atingiu Giovana entrou pelo abdômen, perfurou o intestino e foi parar no fêmur de uma das pernas. Para este cirurgião, a bala que feriu Giovana era especial. Um projétil, em que ele tem uma ponta oca e quando ele entra no corpo ele abre. E aí ele causa mais lesões. Hoje à tarde, Giovana prestou depoimento no hospital e confirmou a versão de Gustavo e Ana Hickman. O delegado responsável pelo caso também quer voltar a ouvir o irmão do agressor, que já tinha sido interrogado, mas estava muito nervoso e não ajudou a investigação nas perguntas que ainda estão sem resposta. Como o atirador descobriu o andar da apresentadora, onde, quando e de quem comprou a arma. O revólver calibre 38 usado no atentado ainda tem as marcas de sangue do agressor. Imagens do circuito interno do hotel registraram o momento em que Gustavo desce no elevador e depois entrega a arma para um segurança na recepção. A arma estava com a numeração raspada, o que levanta a suspeita de que tenha sido comprada ilegalmente.
A polícia agora aguarda apenas o resultado da perícia e os depoimentos do irmão de Rodrigo e de um segurança do hotel para concluir o inquérito. No Rio de Janeiro, 2 homens morreram depois de uma briga num apartamento em Copacabana. Um deles caiu da janela. O outro tentou fugir com uma corda improvisada. Um crime misterioso no bairro mais famoso do Rio. 2 homens morreram depois de cair de um prédio em Copacabana. Câmeras de segurança flagraram o momento em que Paulo Lorenzo, de 60 anos, caiu na calçada. Segundo a polícia, ele foi ferido a golpes de tesoura durante uma briga no apartamento e depois foi jogado do 9º andar. O autor seria Eric Menegotto, de 22 anos, que tentou fugir pela janela usando uma teresa, corda feita de lençóis. O tecido não suportou o peso e ele caiu na laje de uma altura de 20 metros. Um policial que passava na rua ainda tentou socorrer o rapaz, que morreu no hospital. Estão dizendo que foi uma briga lá em cima, não sei se jogaram ou empurraram. Paulo era taxista e, segundo os moradores, tinha comportamento discreto e evitava trabalhar durante a noite por causa da violência. Vizinhos e funcionários do prédio disseram na delegacia que vítima e o autor do crime se conheciam. Os investigadores não encontraram indícios de arrombamento no imóvel, mas dentro dele tudo estava revirado, o que reforça a suspeita de que houve briga entre os dois. Por isso, a polícia não descarta a hipótese de latrocínio, tentativa de roubo seguida de morte. Uma perícia no corpo vai indicar se Paulo Lorenzo morreu vítima das agressões ou da queda. O presidente interino Michel Temer apresentou hoje um conjunto de medidas para enfrentar a crise econômica. O pacote não prevê cortes imediatos de despesas, nem aumento de impostos. No Salão Oval do Planalto, Temer recebeu os líderes aliados no Congresso para apresentar primeiro a eles o conjunto de medidas emergenciais para enfrentar a crise econômica. O ex-ministro Romero Jucá, que acaba de deixar o planejamento, compareceu. O presidente lembrou que o pacote é apenas um esforço inicial e que mais medidas virão. E apelou até à oposição que ajude a aprová-las. Quando um governo assume, você tem um momento político-administrativo, em que todos, sem exceção, devem trabalhar pelo chamado bem comum. Em resposta às críticas pelas idas e vindas do governo após apenas 12 dias de sua posse, o presidente chegou a bater na mesa ao sustentar que sabe governar. Quem está no governo, se errou, tem que ter compromisso com o erro. Nós somos como o JK, nós não temos compromisso com o equívoco. Eu vi aqui, mas o Temer está muito frágil, coitadinho, não sabe governar. Conversa. Eu fui secretário da Segurança Pública 2 vezes em São Paulo e tratava com bandidos. Então eu sei o que fazer no governo e saberei como conduzir. O pacote surpreendeu por não trazer corte imediato de gastos nem aumento de impostos, pelo menos por enquanto. A equipe econômica está propondo uma fórmula para barrar o aumento de despesas públicas. Mas a medida muda pilares da Constituição e não vai ser fácil de aprovar. Já para aumentar o caixa, o governo buscou soluções dentro da própria estrutura do Estado. O pacote de 6 medidas inclui a antecipação do pagamento de dívida do BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento, com o Tesouro, até o limite de 100 bilhões de reais. Serão 3 parcelas, uma de 40 bi e 2 de 30 bi. Falta confirmar se essa medida não fere a lei de responsabilidade fiscal. O ministro da Fazenda garante que ela não abala a capacidade do BNDES de financiar investimentos. Foi feita uma análise muito cuidadosa, visando garantir que o BNDES cumpra a sua missão, mas dentro de toda esta avaliação, chegou à conclusão de que esses recursos, de fato, estariam ociosos no BNDES por esse período. Também para reforçar o Caixa Federal, o Fundo Soberano, criado para receber recursos do pré-sal, será extinto e o saldo de 2 bi vai para o Tesouro. Para barrar o crescimento das despesas públicas, o governo vai fixar um limite máximo de gastos, que só poderão subir para compensar a inflação do ano anterior. A medida também limitaria gastos com educação e saúde, que hoje são obrigatórios. Aí a batalha será dura no Congresso para mudar a Constituição. O Congresso Nacional estará muito atento para a aprovação dessas medidas, visando esse valor maior, que é o equilíbrio das contas públicas. São medidas pífias que não expressam o que está acontecendo no país. Nós não podemos
jogar a crise nos ombros dos trabalhadores. No mercado financeiro, as medidas já eram esperadas, o que garantiu um dia tranquilo no mercado de ações e na cotação da moeda americana. O dólar pouco oscilou nesta terça-feira, fechou em R$ 3,57. A Bolsa de Valores se manteve estável. O mercado já antecipou quais seriam as possíveis medidas dessa equipe quando ela foi nomeada lá atrás, né? Então, daí que o mercado de câmbio veio de uma máxima histórica para um nível mais baixo e a Bolsa atingiu uma máxima no ano também em sintonia com essa percepção de otimismo antecipada, né, com a troca do governo. Segundo especialistas, as medidas anunciadas pelo Ministério da Fazenda tiveram um propósito claro: começar a arrumar as contas do governo e sinalizar para investidores dentro e fora do país um caminho a ser seguido. Para este economista, as propostas foram bem recebidas pelo mercado. Foi uma atitude em que o governo está tomando para recuperar credibilidade e confiança, principalmente do mercado financeiro nacional, posteriormente do mercado financeiro internacional. Ele acrescenta ainda: as medidas não terão efeito imediato para o bolso da população, mas são fundamentais para fazer a economia voltar a crescer. Quanto menor dívida o governo tiver, tem uma tendência de uma redução de taxa de juros. E essa redução de taxa de juros faz os investidores, ao invés de investir em títulos do próprio governo, colocam o dinheiro na nossa indústria, no nosso mercado financeiro, reaquecendo a nossa economia. E deputados e senadores tentam votar ainda hoje a meta fiscal do governo Temer. De Brasília, o repórter Luiz Fara Monteiro tem as informações ao vivo. Boa noite, Luiz. Boa noite, Celso. Antes de votar a meta, os parlamentares têm que limpar a pauta de 24 vetos ainda da presidente Dilma Rousseff. A prioridade, Celso, do governo interino é aprovar a revisão da meta fiscal para 2016, que prevê um déficit de 170 bilhões de reais, quase o dobro dos 96 bilhões previstos pela equipe da presidente afastada. A proposta foi entregue pessoalmente pelo presidente em exercício Michel Temer. Já o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, chegou a afirmar que o governo pode paralisar suas atividades em caso de um resultado negativo essa noite. A sessão avança pela madrugada. De Brasília, Luiz Fara Monteiro. Obrigada, Luiz. Na próxima terça-feira, a Record estreia um novo horário de novelas com uma superprodução, A Escrava Mãe. E o trabalho de preparação dos atores começou muito antes das primeiras gravações. Viram todo mundo! Cenas grandiosas. Reconstituição de época, minúcia nos detalhes, o sofrimento de um povo escravizado, história de uma paixão proibida. Mas foi o amor que despertou a minha vontade de ficar. O primeiro encontro do elenco e direção da novela Escrava Mãe aconteceu em um hotel em São Paulo, meses antes das gravações começarem. Vou fazer o Miguel, apaixonado pela Juliana. Olá. Nenhuma novela foi feita em 4K, a gente está vindo com uma tecnologia de ponta, câmeras chegando agora dos Estados Unidos, material todo novo, de primeira qualidade. Quem é o senhor? Seu futuro nome. Gabriela Moreira será Juliana, a protagonista. Ela será a escrava que vai viver momentos dramáticos até o nascimento da sua filha, a escrava Isaura. Estou com muita vontade de fazer acontecer e queria agradecer a oportunidade. Tenho estudado bastante, né? Afinal de contas é uma história de peso, a gente vai estar retratando uma coisa que já aconteceu na vida de todos nós, muito importante. O grande amor da escrava Juliana será o português Miguel Salles, interpretado pelo também português Pedro Carvalho. Mas este grande amor, como todos os grandes amores, vai ter problemas. E o grande problema é o vilão, interpretado pelo Fernando Pavão, que vai abusar e usar a escrava Juliana a todo o custo e vai tentar impedir que o Miguel e a Juliana tenham esta relação, este romance. O Fernando Pavão fará o Comendador Almeida, o vilão da história. Seu primeiro vilão na televisão? Na televisão é. Estou super ansioso, porque o personagem é uma delícia. O vilão, ele te possibilita muitas coisas, né? Dá pra fazer uma terapia sem a menor culpa de ser mal, de ser ruim, de ser, enfim, dá para brincar bastante. E ele tem uma característica que eu adoro, que é o humor.
né? Ele tem um sarcasmo, um cinismo muito delicioso de fazer. Próxima terça, 19h30. Estreia Escrava Mãe. Você vai ver a seguir com exoneração, o ex-ministro Romero Jucá volta para o Senado. E ainda hoje uma reportagem especial sobre a luta das famílias para recuperar filhos viciados e o amor dos pais para enfrentar as idas e vindas das internações. O ministro do Planejamento exonerado, Romero Jucá, reassumiu hoje o mandato no Senado. Ele pretende continuar na função de articulador do governo. 12 dias após ser nomeado ministro do Planejamento e um dia após ser exonerado do cargo, Romero Jucá voltou hoje para o Senado, prometendo continuar o trabalho de articulação política dentro do Congresso para aprovar propostas de interesse do governo Temer. Nós vamos ajudar a aprovar as propostas que são importantes. Vou continuar exercendo o meu mandato de senador com muita tranquilidade, mas com muita segurança também, inclusive a presidência do PMDB. Mas Jucá vem sofrendo grande resistência na casa. O PDT apresentou uma representação contra ele no Conselho de Ética no Senado. Hoje, 15 senadores protocolaram uma representação contra o senador na Procuradoria-Geral da República. O grupo quer que a PGR investigue se Romero Jucá, ao ter dito ao amigo Sérgio Machado que era preciso fazer um pacto para barrar a Operação Lava Jato, estaria tentando obstruir a justiça. A Polícia Federal prendeu hoje 2 pessoas na 30ª fase da Operação Lava Jato. O alvo são empresas apontadas como intermediárias no desvio de dinheiro da Petrobras. Eduardo Aparecido de Meira e Flávio Henrique Macedo são donos da construtora Credencial, que tem como endereço essa casa em Sumaré, interior de São Paulo. Segundo o Ministério Público Federal, o esquema funciona assim. Contratos falsos são assinados entre fornecedores da Petrobras e empresas que só existem no papel e servem apenas para esquentar pagamentos de propina. Segundo os investigadores, foram os empresários que ofereceram os subornos. Quem primeiro faz a corrupção? Quem oferece a propina ou quem pede a propina? Nesse caso específico, ficou muito claro que os empresários pagaram propinas para prosperar. A polícia fez buscas essa manhã em 2 fornecedoras de tubos da Petrobras com escritórios no Rio de Janeiro. A Apollo Tubulagens e a Confab tinham contratos que somavam 5 bilhões com a estatal. A suspeita é de que elas pagaram propinas para conseguir vender os produtos à companhia. Segundo a polícia, as 2 empresas pagaram 45 milhões de reais em propinas. Parte desse dinheiro pode ter ido para o ex-ministro José Dirceu. Isso porque as empresas investigadas nessa fase fizeram vários repasses à consultoria do ex-ministro. A suspeita é que Dirceu recebeu R$ 1.200.000 com o esquema. A empresa Credencial, ela foi indicada pelo Luiz Eduardo, o irmão de Dirceu, para o recebimento de propinas, num contexto exclusivo de recebimento de propinas. A polícia também investiga o escritório de advocacia Rocha Maia, que seria responsável pelos repasses ao grupo de Dirceu. A denúncia atinge ainda o ex-diretor da Petrobras, Renato Duque, que está preso, e o ex-diretor da estatal, Demarco Epifânio, que deveria prestar depoimento hoje, mas não foi localizado. No revezamento da tocha olímpica Rio 2016, hoje foi a vez de Salvador. Mais de 150 condutores carregaram a chama olímpica pelas principais ruas da capital baiana. No Pelourinho foi recebida pelos jovens do grupo Olodum, onde um garoto fez um corte de cabelo estilizado com os anéis olímpicos. No elevador Lacerda, conhecido cartão postal de Salvador, a tocha desceu de rapel. Record, emissora oficial dos Jogos Olímpicos Rio 2016. A seguir, a superlotação no Hospital da Universidade de São Paulo. E também uma reportagem exclusiva sobre os pais que não desistem dos filhos na luta contra a dependência das drogas. O novo ministro da Cultura tomou posse hoje à tarde em Brasília. Marcelo Caleiro era secretário municipal de Cultura do Rio de Janeiro. Ele assume o cargo depois que o presidente interino Michel Temer desistiu de transformar o Ministério da Cultura em secretaria.
criticado, Temer voltou atrás. O novo ministro disse que vai manter os programas existentes. Agora as notícias internacionais com os nossos correspondentes. Justiça americana determina que o ator e comediante Bill Cosby vá a julgamento por abuso sexual. Ele é acusado de ter drogado e agredido sexualmente uma ex-treinadora de basquete. O caso foi reaberto no ano passado, depois que mais de 50 mulheres o denunciaram pelo mesmo crime. Se condenado, Cosby pode pegar até 30 anos de prisão. Greve de petroleiros continua a provocar falta de combustível na França. André Tal. Sindicalistas bloqueiam todas as 8 refinarias do país em protesto contra a reforma trabalhista. 20% dos postos de gasolina estão com estoque baixo ou totalmente sem combustível. Em Paris, os motoristas demoram até 2 horas para abastecer. Rússia confirma que 14 atletas das Olimpíadas de Pequim foram flagrados no antidoping. Cíntia Godoy. Esportistas russos de 3 modalidades tiveram testes positivos para o uso de substâncias ilegais. Segundo a imprensa local, a medalhista em salto em altura, Ana Ticherova, estaria entre os atletas. O comitê da Rússia afirmou que, se comprovada a irregularidade, os esportistas serão barrados dos Jogos do Rio. Estudantes invadiram o Palácio Presidencial do Chile, em Santiago. Disfarçados de turistas, eles correram em direção a uma das entradas do Palácio de La Moneda. Os seguranças tentaram impedir e houve muita confusão. Alguns jovens foram arrastados para fora do local. Eles pedem mais esforços do governo para reformas na educação. O Hospital da Universidade de São Paulo pode parar a qualquer momento. A falta de médicos está levando a uma superlotação das unidades de pronto-socorro. Infartado, o marido de Almiraci chegou ao hospital universitário há 4 dias. Sem leito, é atendido desde então na maca dentro da emergência. Difícil, né? Para mim, que estou desde sábado aqui, eu estou numa cadeirinha com ele, dormindo apoiada na maca. Pelo menos 50 leitos para internação estão assim, fechados. E na UTI não é diferente, redução de 40% no número de vagas. A situação se arrasta desde 2014, quando a Universidade de São Paulo implantou o programa de incentivo à demissão voluntária. Que tirou de uma hora para outra 213 profissionais do HU. Desde então, mais de 200 funcionários, incluindo médicos, técnicos e enfermeiros, deixaram a instituição. Essa baixa fez reduzir o atendimento à população. Antes, mais de 1.000 pacientes eram atendidos por dia. Hoje, o número não chega a 300. Hoje, funcionários, professores e estudantes abraçaram o hospital universitário como forma de protesto. Pela contratação de profissionais para o hospital, os médicos decidiram entrar em greve a partir de segunda-feira. Se juntam ao quadro de professores e de servidores técnicos da USP, que reivindicam aumento salarial de mais de 12%, enquanto a universidade oferece 3%. Mais de 1.400 casos de microcefalia foram registrados no Brasil de outubro até agora. O estado de Pernambuco lidera com 359 casos. 100 homens da Força Nacional desembarcaram em São Luís, no Maranhão, para evitar ataques criminosos. Desde a semana passada, 17 ônibus foram incendiados. As ordens partiram de dentro do complexo penitenciário de Pedrinhas. O professor de capoeira que publicou na internet ofensas raciais contra a cantora Ludmilla foi indiciado por injúria preconceituosa. Hélder Santos já responde a um processo por homicídio. Uma Ferrari fabricada no ano 2000 vai a leilão amanhã em São Paulo. O lance mínimo é de R$230 mil. O carro, que estava com um traficante de drogas, foi apreendido há 5 anos. Agora, o novo dono vai ter que abastecer e trocar a bateria para levar o carro para casa. Uma massa de ar frio derrubou a temperatura em boa parte do país.
No estado onde o frio é atração turística, ninguém se importa com o visual típico de um inverno que ainda nem começou. Gaúcho que é gaúcho sabe que por aqui, botas, casacos e mantas fazem parte da rotina. Se tu não andar bem agasalhado, tu passa frio. Tem seu charme andar no inverno, assim. Porto Alegre amanheceu com temperaturas em torno dos 7 graus, mas no interior do estado o frio foi mais cruel. Na Serra, os termômetros marcaram menos 0,3 grau. A causa é uma massa de ar frio que deve manter as temperaturas baixas até o fim da semana. Em Santa Catarina, uma nova massa de ar frio ajudou a despencar ainda mais a temperatura para menos 2 graus na região serrana, o que provocou a geada. Carros e campos ficaram cobertos. E esta madrugada foi a mais fria do ano em São Paulo. As temperaturas ficaram abaixo de 10 graus, chegaram a 7,5 graus. No Rio de Janeiro, o frio também castigou os cariocas. Terça-feira foi a noite mais fria de 2016, chegou a 13,4 graus. Por causa dos ventos fortes, a Marinha emitiu um novo alerta para ressacas. As ondas podem chegar a 3 metros de altura. A quarta-feira terá tempo aberto no interior do país. Chove forte no Nordeste, principalmente entre Maranhão e Bahia. Temporais também em Roraima. Uma área de alta pressão traz umidade para o sul e o sudeste e deixa o tempo nublado e com chuva fraca no litoral. Dia ensolarado do Rio Grande do Sul ao Amazonas. Ainda faz frio pela manhã em Florianópolis com 14 graus e em Campo Grande a mínima é de 12. Apesar da chuva, faz calor em Recife com 30 graus. Já em Curitiba, dia gelado com 15 graus à tarde. O frio continua também no Rio de Janeiro, mínima de 16 e máxima de 25. Em Goiânia faz 26 graus, em Manaus 33. Em São Paulo, o dia amanhece com 11 graus e à tarde faz 22. Agora uma reportagem especial sobre a luta das famílias contra as drogas. Em quase todos os casos, o amor dos pais é fundamental para a recuperação do dependente. Eles não desistem dos filhos e enfrentam juntos o problema. A reportagem é de Cleisla Garcia. A escuridão na sala, completamente lotada, é para manter uma das principais regras do grupo, o anonimato. Aqui, adultos, idosos e até crianças são vítimas das drogas ou do álcool, ou de uma combinação explosiva dos dois tipos de vício. Nem todos são dependentes. São pais, mães, tias e até filhos de quem é. E quando a família convive com a dependência, costuma adoecer também. Meu pai começou a beber de madrugada, tomava um banho mais ou menos, pegava o carro e ia trabalhar bêbado. E meu pai era médico. Esse é um grupo sem fins lucrativos que tenta ajudar a família inteira a se curar do vício com informação, troca de experiências. Pode desmaiar na casa de alguém desconhecido, aí é complicado, né? E pode desmaiar na rua. Agora ele está bem. Hoje, Dona Adélia mostra o rosto, serve de exemplo. Acha que assim será mais fácil ajudar outras mães, como aconteceu com ela há mais de 20 anos. Outras mães que chegam completamente desorientadas, chorando, desesperada. E aí eles veem a gente rindo, sabe? Eles falam, esses daí são loucos, né? Porque com todo o problema deles estão rindo, estão brincando, estão dançando. Eu falei, não, agora a doença acabou em mim, né? Quem a vê assim nem imagina que a dependência do filho destruiu muitos natais, boa parte da juventude, trouxe sofrimento e doenças. Eu acredito que a família fica desorganizada, doente também, e na verdade se torna codependente, né? Foi o caso da minha mãe, parou de se cuidar, ela entrou em depressão, começou a ter problemas de saúde, porque ela fazia de tudo para tentar me salvar. Júlio cresceu rodeado de amor em boas escolas. Por acaso, começou o vício pelo álcool, dentro de casa, escondido dos pais, ainda criança. Tomava aquela espuminha de cerveja, por curiosidade, depois em festinhas. Do resto de bebida no copo para a maconha. Eu vi aquele pessoal, aquela turminha mais velha, aquele cheiro estranho, experimentei, né? E acabei gostando. Depois vieram a cocaína, o crack.
A dependência já roubava o filho de Dona Adélia com frequência. Voltava como feito um maltrapilho, né? Mais magro? Mais magro, com a roupa toda suja. É o que acontece com tantos dependentes. Depois de muitas tentativas frustradas, Júlio se sentia exausto, impotente diante do vício. E nesses casos, quanto maior a frustração, maior o risco de recaída. E foi isso que aconteceu. Numa noite, no início do ano passado, ele saiu de casa rumo a um ponto de venda de drogas na zona norte de São Paulo. Só não sabia que naquela noite presenciaria cenas de extrema violência. Homens armados e com capacetes chegaram em 2 motos e logo ali, diante dos olhos, a execução de traficantes e usuários. Júlio escapou por pouco. Morreu 2 pessoas perto de mim e poderia ter sido eu se eu estivesse um pouco mais perto, né? As mortes aumentaram as estatísticas de crimes assim ainda não esclarecidos. Júlio voltou para casa sem a encomenda do dia, mas com a certeza de que queria mudar o rumo da vida. Isso daí foi quase que um start para eu parar, para eu meditar, para eu buscar uma ajuda e para eu buscar uma recuperação. A família, o carinho incansável da mãe, os grupos de ajuda, tudo serviu de auxílio. Júlio está há mais de 1 ano longe do álcool e das drogas. A participação dela na minha recuperação, eu posso colocar aí 90%. E eu não queria perder ele. Antes de abraços assim, que nem sempre chegam para todos, as famílias de dependentes enfrentam uma rotina dramática. No Acre, essa mãe, sozinha, busca o filho num ponto de drogas. Impotente, tenta levá-lo para casa depois de vários dias na rua. Eu sou sua mãe, e eu não quero ele nessa vida. Nessa outra casa, a imagem impressiona. O corpo debilitado pelo uso abusivo de drogas, amarrado sobre a cama. Foi a forma dolorosa que essa mãe da zona norte do Rio de Janeiro encontrou para evitar que o filho de 16 anos, além do vício, fosse vítima dos traficantes. Meu medo, eu perder meu filho, nego matar. Esse é o meu medo. Em Belém, a atitude desesperada partiu desse pai, depois de 10 anos de todo tipo de tentativa. Ele sai pra rua, eu não sei se ele vai voltar. Eu passo a noite em claro, porque de uma hora para outra a gente pode receber uma notícia ruim. Ele quer ajuda, mas a droga fala mais forte do que ele, não tem como. Desempregado, sem dinheiro para pagar um tratamento, seu José só contava mesmo com o apoio de alguns vizinhos. Achou que assim, à força, fosse possível agarrar a vida de Rodrigo, já tão ameaçada. 1 ano depois, nossa equipe no Pará vai ao encontro de seu José. Mais forte e confiante, relembra como o vício prejudicou a família e roubou momentos preciosos. Eu já cheguei traficante a botar uma arma na minha cabeça por causa dele. Depois já cheguei em boca de fumo, correndo atrás dele para tirar de dentro de boca de fumo e o traficante botar revólver na minha cabeça. Graças à luta e aos apelos do pai, Rodrigo foi encaminhado a uma clínica especializada e depois de várias crises de abstinência, está longe do vício. 11 meses, estou sem usar droga, sem uma substância para alterar a minha mente. E graças a Deus, né, se não fosse o esforço dele, já tinha morrido já. Rodrigo e seu José sabem que a ameaça sempre ronda a rotina, mas juntos enfrentam o vício com um remédio poderoso. O amor que une a família de 2, um laço tão forte que, pelo menos por hora, nenhuma droga consegue desatar. Eu vou falar a verdade para muitos pais e mães aí, para não desistir dos seus filhos. A luta é muito grande, mas vale a pena. Tá? Agora que eu vou lutar mesmo para a gente crescer mesmo, agora que vai começar a gente viver. Os Estados Unidos estão em guerra, uma guerra de papel autocolante. O cenário da batalha são as janelas dos prédios em Nova York. É um tal de olhar para o alto e fotografar as janelas. A explosão de ideias nesta rua de Nova York começou com um gesto simples. Romelito estava sozinho, trabalhando até tarde,
e não tinha com quem conversar para dar uma relaxada. Então desenhou a palavra oi na janela com os papéis adesivos. 2 dias depois, alguém respondeu. Foi o princípio de uma guerra criativa que já gerou até convite para drinks entre os inimigos. Mais de 20 pessoas apareceram, conta. Essa aqui foi uma das primeiras empresas a aceitar as provocações disparadas pelo outro lado da rua e já dedicou quase todas as janelas a essa conversa colorida com os vizinhos. Super-heróis e personagens de desenhos animados dividem espaço com paisagens, a homenagem ao cantor Prince e o não ao candidato Donald Trump. Espero que o Rio de Janeiro entre nessa festa. Otávio Guimarães é carioca e até sugeriu uma rua para servir de campo de batalha. Rio Branco? Por que não? Ele e a colega Lisha Klopper monitoram os adversários. Ela conta que no começo da guerra chegou a negociar munição com os inimigos. Marcamos hora e trocamos papéis brancos por azuis na esquina. Mas os donos dos prédios impuseram um cessar-fogo. Na terça-feira que vem, desenhos e recados terão que desaparecer. A turma de Lisha decidiu encerrar o jogo em grande estilo e cobriu 6 andares do edifício para aposentar o microfone. Foi o último gesto de Kobe Bryant nas quadras. Obama repetiu a cena como brincadeira. Entre os cantores de rap, significa dizer ganhei, fechei, arrasei. O microfone, por enquanto, calou o outro lado. O Jornal da Record de hoje termina aqui. As reportagens desta edição estão no R7 Play. Fica agora com o Power Couple Brasil. Gretchen se descontrola e ameaça sair da competição. Boa noite para você e a gente se vê amanhã. Boa noite, até amanhã.